se a gente tentar prestar atenção? Hoje eu tô com uma convidada maravilhosa aqui comigo, a Juliana Fernandes, para a gente bater um papo muito legal sobre atenção e desenvolvimento. Antes disso, não esqueça de seguir nas redes sociais, @e se a gente tentar, no TikTok, no Spotify, no YouTube e no Instagram, estamos em todas. E é isso, palmas para a Ju, se apresente para os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo. Um prazer estar aqui com você, Lu. Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Assim, nossa, é a Nutri que eu amo. Amo. A gente sempre seguia, apaixonada. Então, assim, pra mim tá sendo uma honra estar aqui hoje. Eu sou neuropsicopedagoga e psicopedagoga clínica. Trabalho com educação há mais de 13 anos, voltada para essa questão de desenvolvimento infantil, análise do desenvolvimento, como que as crianças estão se desenvolvendo. Hoje eu também estou fazendo graduação em fonoaudiologia e mestrado em psicologia aplicada à educação e desenvolvimento. Que chique! Então a gente Sabe pouco, acho que ela sabe pouco. Pelo amor de Deus. Vamos tentar ajudar aí tentar. o pessoal nessas questões de atenção. Sim, a minha ideia, assim, vendo muito do teu trabalho, do teu conteúdo, em especial nas redes sociais, né? Até porque as redes sociais é um ambiente onde a gente vê muitas informações sobre atenção. Muito. Mas que também atrapalha a nossa atenção. Atrapalha muito, muito, É uma muito, confusão. muito. Como que você conseguiria trazer, por exemplo, hoje, o que é uma dificuldade de atenção? Como que isso se desenvolve? O que a gente vê nas redes sociais é o que é realmente ou tem muita coisa além ali? Tem muita coisa além ali, tem muita mamãe que chega pra mim, muitas famílias que chegam pra mim e falam assim, eu acho que ele tem autismo porque eu vi no TikTok. Porque eu acho que ele tem ansiedade porque eu vi no TikTok. Porque eu vi no Instagram. As redes sociais hoje elas se tornaram algo que a gente consegue, né, ter informações, mas a gente consegue ter desinformação também. Então a desinformação é uma coisa muito complicada, porque as redes sociais, quem trabalha com a internet, né, sabe que a maioria tá ali buscando ter um like. Então as informações divulgadas, elas nem sempre são de fato científicas, né? E não dá também pra gente ficar bombardeando de coisas científicas no nosso perfil, né? Porque senão não será entregue, ninguém vai entender, não será entregue, então fica difícil a gente tomar um parâmetro pelas redes sociais. Eu sempre falo isso para as mães. E quando elas chegam até a mim, né, com dúvidas, eu pergunto sempre: você está em busca de ajudar no desenvolvimento, de ajudar seu filho a se desenvolver, ou você está buscando um laudo? Porque primeiro que eu não dou laudo, quem dá laudo é médico, falei, então não sou eu. E segundo eu gostaria de saber se você está buscando entender as dificuldades do seu filho, para a gente conseguir de fato ajudá-lo. Então eu tenho muitas mães lá que chegaram pra mim, Ju, porque a escola falou que ele é autista, que nós temos autismo, que ele tem autismo, e aí você vai ver, a criança não tem rotina, ela não dorme, não se alimenta adequadamente, que isso é uma coisa muito importante, Sim, você mais que ninguém sabe disso. Total. E fica muito tempo em tela, e aí eu falo assim, olha mãe, não era autismo. Essas crises, elas não eram crises do autismo. Mas é que eu vi, era igual. Não tem como você ver. Não tem como... são questões... uma coisa muito mais profunda. Então, quando a gente fala de um autismo, de um TDAH, não é essa coisa, desatento. Ele não presta atenção. Não é. É uma coisa bem mais profunda. Sabe? Então, assim, a investigação, ela não passa por uma única profissional. Ela passa por uma equipe multi. E essa equipe multi precisa conversar. Todo mundo vai precisar conversar. Querendo ou não. Sim. Tá? E o que diferencia mais, Ju, o TDAH do autismo? Eles são fáceis de serem confundidos? Existem algumas características bastante comuns, né? Existe a questão deles poderem ser combinados. Então, tem crianças que são autistas com TDAH. Então, existem algumas características, sim, que apresentam... questões parecidas, né? Mas eles são diferentes, são transtornos diferentes que a gente precisa entendê-los de maneira diferenciada. Mas hoje existe muita pesquisa sobre isso. Inclusive, recentemente saiu uma outra pesquisa
recentemente mesmo, isso é babado, viu? Fofoca quentíssima. Adoro fofoca científica. Fofoca científica, em que é possível que o TDAH, assim como o autismo que tem níveis de suporte, o TDAH também tenha níveis de suporte. Nossa, isso é muito esclarecedor. Porque nem todo TDAH é igual, assim como nem todo autista é igual, então a gente tem essa possibilidade. Então já existe essa fofoca científica aí. Então tudo é muito novo. E para os pais também é muito novo, e aí para as pessoas é muito novo, e aí gera muita dúvida. Existe o autodiagnóstico. Muita gente na internet tenta ganhar com isso, então fazer teste rápido por R$10 na internet, tem muito. Ai, Jesus. Uai, na Nutri também não tem? Não. Passa... Perca 50 quilos em uma semana fazendo chá YZ, pelo amor de Deus. Exatamente, ou coisas... Ai, porque o ChatGPT fez a minha dieta. Nossa, então a gente tem me dá um desgaste só de pensar. Então tem bastante coisa nesse sentido. Hoje a gente tem muita coisa, muita informação e muita desinformação. Tá? Tem similaridades, mas e todo caso é um caso. Por isso que eu te falei que às vezes a gente vai precisar ter uma equipe multi, porque cada profissional ele é responsável dentro da sua área. Sim. E aí a gente precisa de uma equipe multi para a gente também ir eliminando algumas coisas. Porque a gente tem o TDL, que é o transtorno de desenvolvimento da linguagem, a gente tem o TEA, a gente tem o TDAH, a gente tem o TPAC, que é o transtorno de processamento auditivo, a gente tem a dislexia, a gente tem descalculia. Então, é uma série de questões, não é só um único lugar, sabe? Sim, e eu achei muito importante que você trouxe que são diagnósticos que são... Não são nem a questão dos diagnósticos, né? Mas são quadros clínicos que são, de certa forma, recentes, né? De serem entendidos, de terem tratamentos mais consolidados, né? E aí, querendo ou não, a gente também tá falando de, às vezes, adultos que sofreram com isso lá atrás, quando isso nem era um papo, e que hoje, né, se identificam com comportamentos ou sofreram por muitos anos. Você teve experiências com adultos que tiveram esse processo de descobrir que às vezes tinha um diagnóstico mesmo, de fato, e fazer o tratamento? O que diferencia um tratamento de um adulto para uma da criança, por exemplo? Gente tem sempre muita coisa, assim, engraçada lá, né? Quando a gente recebe uma criança e muitas vezes a mãe procura eu como a primeira profissional. Tá. E aí, dali a gente vai começar a abrir o leque. Então, com as primeiras avaliações dos marcos do desenvolvimento, eu já começo a orientar a mãe. E se a gente procurar uma neuropsicóloga? Boa. E se a gente procurar um neurologista? E se então a gente começa a fazer isso. E aí, muitas mães, ou pais, ou vós, trazem pra gente assim, não, mas ele não tem nada. Meu filho era igualzinho. Não, ele não tem nada, eu sou igual. E aí quando eu falo assim, mãe, mas leva por desencargo, é bom, porque aí vai fazer o eletroencefalograma, vai dar tudo certo. É até bom porque a gente descarta, tá tudo certo, cabecinha dele. É um preventivo, o preventivo é maravilhoso, né? E aí, passa uma semana, 2, a mãe fala assim, então, eu levei fulano e quem saiu de lá com o diagnóstico foi o pai. Eu vou lá. Então, a gente tem bastante. A criança, a gente precisa fazer um desenvolvimento dentro das questões escolares. Então, além da questão da aprendizagem, que entra bastante a minha parte, a gente tem a parte psico, né, que é com as psicólogas, que é a questão de emoções, de desenvolvimento comportamental. Tem as questões fônicas, que muitas vezes as fonoaudiólogas precisam nos ajudar para essa questão de desenvolvimento da alfabetização, da fala. Então, a gente tem sempre uma equipe multidisciplinar. Quando a gente fala de um adulto, ele não vai passar por uma neuropsicopedagoga, fica um pouco mais difícil. Apesar que alguns passam, até porque eles não conseguem estudar, não conseguem fazer uma atividade da faculdade, não conseguem se organizar numa rotina simples, então eles acabam passando, porque muitos não conseguem fazer um texto, né? Por conta da desatenção, não conseguem ler um livro, então a gente ajuda também nesse processo.
Mas o mais focado para um adulto é a psicóloga, né? Porque a psicóloga vai ajudar essa questão comportamental, vai ajudar nessas questões dele se entender melhor, dele conseguir socializar, desenvolvimento socioemocional. Então, eles acabam passando pela psiquiatra, né? O neurologista e por psicóloga de forma comum. Mas tem muitos adultos que às vezes precisam passar por outros profissionais. Então, principalmente quando a gente fala, por exemplo, de um autismo que tem a seletividade alimentar. Você nunca recebeu um adulto com seletividade alimentar? E com o diagnóstico de autismo, Entendeu? E aí eles começam a se entender um pouquinho melhor. E aí, lógico, eles não vão passar por uma terapeuta ocupacional somente, né, para a questão de trabalhar essa seletividade. Mas eles precisam de uma nutri também, né? Porque aí a situação já ficou bastante agravante. São exames com déficit muito forte, você já percebe isso, né? E quando a gente pensa no tratamento para as crianças, ele tem uma eficácia ou é mais vantajoso do que às vezes fazer um tratamento para adulto? É muito difícil um adulto fazer um tratamento? Para criança, a gente tem uma situação chamada neuroplasticidade. Então, por que a gente vem batendo muito nessa questão de tratar as crianças? Basicamente assim, é mais fácil você pegar um adulto, um idoso, né, com os músculos que já estão mais flácidos e fazer com que eles tenham mais força, voltar nesse processo, né? Ou é mais fácil você, desde jovem, criar essa questão da educação física, educação dos músculos, dessa força, para que na idade mais velha eles já estejam mais fortes. É mais fácil, é o segundo caminho, né? É a mesma coisa que acontece com criança. Como nós temos a neuroplasticidade ela é mais fácil na criança, porque nós temos muitas ramificações na infância, porque o cérebro está a mil tentando se desenvolver. Então, se a gente consegue trabalhar isso e a gente vai contra a poda neural, que é a poda de raminhos que não estão sendo usados, sabe? Porque o cérebro, ele precisa guardar energia, né? Então, ele vai no ramo que ele mais está desenvolvendo. Quando a gente consegue fazer isso muito cedo, a gente consegue minimizar muitas coisas, tá? Então, a gente consegue minimizar quase não parecer, tá? Então, eu já tive casos de eu chegar na escola e a professora falar, não, mas não parece que ele tem TDAH. Fala, claro que não, né? Faz 5 anos que ele tá comigo, aí não parece mesmo. Tá fazendo tratamento pouco. Uai. Aí não parece mesmo. Então, essas questões, porque a gente vai minimizando esses prejuízos. Então, sim, eu tenho um livro, né? Que é como aprende, né? Como o cérebro aprende, como a criança aprende. E todo mundo vai aprender, tá? Mas a gente precisa ver como que vai funcionar esse aprendizado. E é para isso que eu sirvo, para a gente identificar como aquela criança, como aquele adolescente aprende, para que eles já se conheçam. Então, ele saiba, nossa, eu não vou conseguir aprender se eu não fizer um resumo. Eu não vou conseguir fazer uma prova se eu não conseguir escrever. Aí o outro, não, eu só vendo imagens eu consigo, sabe? Então, assim, é para isso que serve, para que a gente consiga descobrir o mais rápido possível as dificuldades e às vezes eliminar, porque foi o que eu te falei, às vezes não é nada. Não é nenhum transtorno, é só uma falta de rotina. Sim. É uma falta de dormir bonitinho, de ter um B12 ali, entendeu? De fazer umas boas refeições. Exatamente. Comer uma frutinha, sabe? Então, existe essas questões, porque realmente a má alimentação também influencia bastante. E se a gente for pensar, por exemplo, no déficit de atenção e hiperatividade, né? Que aí seria ali o recorte do TDAH. Quando a gente pensa numa pessoa que é adulta, como que ela consegue perceber isso a ponto disso ser disfuncional? Por que eu tô te falando isso? Porque hoje a gente abre as redes sociais de novo e aí a gente se distrai com muita facilidade, mas também a gente tem 1 milhão de informações ao mesmo tempo. Ou a gente acha que a gente tá hiperativo, mas na verdade a gente tá vivendo numa sociedade hiperprodutiva, que você, sabe, trabalha enquanto os outros dormem. Sim. Então, assim, como é que... É terrível. Vai de um vencendo, né?
É bem dessa. Vai de um vencendo lá na minha frente que eu vou te alcançar. Tal. Sabe? Então, assim, como que isso seria, o que seria o sintoma para o adulto? Porque para criança eu acho que acaba passando uma atenção maior porque os pais estão ali tendo aquele olhar de cuidador, ou às vezes a escola. Já o adulto tá ali por conta própria, se der sorte às vezes tem um parceiro, ou a família. Exatamente. Mas assim, às vezes é até mesmo para ele conseguir entender Quais são essas características, né? e se as características elas são disfuncionais de fato ou é tipo um resultado da sociedade em que a gente vive, sabe? Inerente à existência. Exatamente. O que acontece? A gente não pode pensar que um TDAH ele é somente a desatenção. Tá. Não é somente a desatenção. Boa. Ele não é somente a hiperatividade. Então, quando alguém vira pra mim e fala assim, porque eu devo ter TDAH, porque eu tô muito desatenta. Eu, falo, olha, quem tem realmente, a pessoa entende o quanto que é pesaroso. Por quê? As frustrações, elas são muito grandes, elas são muito fortes. A gente tem algumas questões de picos. Então, pico de dopamina em querer fazer tudo e depois não conseguir fazer. O procrastinar fortemente, fazer as atividades simples, como tipo, pagar um boleto, sabe? Então, eu tenho alguns colegas, né, que eles são, a gente chama de típicos e atípicos, né? E aí a gente, quando vai encontrar, vai conversar, né? Eu falo assim, nossa, como é bom ver um atípico funcionando e como é bom um típico, porque o típico parece que quando você olha aquilo, você fala assim, o que um atípico demora para conseguir fazer, tem todo um, sabe? Nossa, eu gosto de pegar o produto da prateleira, mas do fundo que ninguém tocou. Isso é super normal, entendeu? Ouvir de pessoas atípicas, é muito normal. Não é só isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, é muito mais coisa. Mas assim, é muito normal ouvir. E os típicos, tipo, peguei isso aqui mesmo, sabe? Então aí você pensa, porque eu demoro horas para conseguir apagar todos os e-mails, porque eu demorei 2 anos sem apagar nenhum. Então são coisas que eu escuto de atípicos, né? De TDAHs principalmente. E aí a pessoa típica, é só se apagar todo dia. Sabe? Então aí são essas pequenas coisas. Então é muito maior. A comunicação é truncada, existe uma dificuldade nessa comunicação, existem sentimentos muito mais aflorados. Então, assim, não é somente a hiperatividade. Claro que hoje, a questão de muitas telas, a criança, o adolescente, o adulto, ele fica hiperestimulado. Gente, a gente acorda e pega o celular para ver, para mandar mensagem, para assistir. É muito vídeo mostrando a vida perfeita, é muito estímulo. Foi o que a alta produtividade, vamos bater metas e mais metas e mais metas, sabe? Nunca tá vivendo o agora. E isso realmente prejudica muito, tá? Então, muitas vezes não é TDAH. Sim. Porque foi o que eu te falei, o TDAH, ele tem... É muito mais profundo. Tanto que, se você chega... Você fala, nossa, eu acho que eu tenho TDAH. Se você chega numa profissional, numa neurologista, numa psiquiatra e fala isso, ela vai começar a trabalhar com você, às vezes, a ansiedade primeiro. Ela vai medicar a sua ansiedade. Ela vai trabalhar outros pontos. Entendeu? Porque nem sempre é o TDAH. Sim. Entendeu? Então, assim, ela vai para outro ramo, sabe? Porque ela vai pedir várias avaliações. Porque realmente são muitas características dentro de uma única... É um transtorno, né? Sim. Então, assim, não é tão simples. O pessoal... Às vezes tem mãe que fala assim, ufa, graças a Deus ele só é TDAH, ele não é autista. Eu falo, você tá achando que é fácil? Ela, não é? Eu falei, Cada um tem a sua, sabe? Sim. Então... Hoje, realmente, a gente está vivendo numa era muito hiperestimulada. Muito hiperestimulada. Todo mundo é desatento. Sabe? Mas a gente também não dá oportunidade de viver no momento presente, né? Com certeza a gente vai estar desatento. Assim. Existe um movimento aí voltando
que eu sempre falo assim, ó, que quando a gente, isso é uma questão, é até economia, todo mundo, quando você vai muito para um outro ponto, então assim, saiu do não ter nenhuma tecnologia, não ter acesso, e aí vai muito rapidamente para outro ponto, que é ter tecnologia na palma da sua mão, ter tudo, existe um movimento ao contrário, sempre existe esse movimento ao contrário. Então, é só observar que a gente teve aí um movimento muito forte de todo mundo laudado, todo mundo e vai pra clínica e vai não sei o quê. Agora a gente tá tendo um movimento contrário, do tipo, gente, calma, não é bem assim. Então, a gente sempre tem esses movimentos, né? De roupa, de tudo. Sim. Tudo, tá? De arte, de música, sempre é assim. E aí, então, quando a gente pensa nisso, a gente teve, de fato, esse movimento. E agora a gente tá tendo essa volta. Então, a gente tá tendo uma valorização maior de questões manuais. Por isso eu até comentei com você sobre as questões de fazer artesanato, e a gente está tendo essa volta, entendeu? Valorizações de roupas que sejam personalizadas, que não seja uma coisa em massa. Então a gente está tendo essa volta, tá? Então você pode perceber que até aqui em Ribeirão, que é uma cidade do interior, a gente está tendo mais eventos que sejam culturais, entendeu? É E que verdade. sejam questões de feirinhas, feiras de artesanato. Então você começa a ter essa volta. Esse é o começo para a volta, entendeu? Então, assim, existe sim a possibilidade da gente conseguir chegar num equilíbrio um pouco maior, mas hoje a gente está aí numa geração que está bem fora. E eu fiquei até meio curiosa, assim, pra te perguntar, Ju, se você já chegou a atender, às vezes até algum adulto, mais do que a criança, onde você precisou trabalhar com ele, às vezes, a aceitação do diagnóstico. Porque aqui a gente tá falando muito de quando o paciente, né, o indivíduo, ele chega, ou os pais, chegam meio que já sabendo o que tem, né? Ou, né, suspeitando e, tipo, vocação diagnóstico. Mas e quando chega aquela pessoa que ela tá totalmente despreparada? Ou quando ela chega já, a escola falou que tem, eu não concordo. Uma resistência. E como que é pra você lidar, assim? Eu falo mais dos adultos porque a criança meio que... Ela, às vezes, ela nem entende o que tá acontecendo. Não tá entendendo Mas nada. como é que o adulto, ele recebe uma informação de que, ok, agora talvez eu tenha que recalcular a rota. Sim. E isso vai ser muito difícil. Sempre que chega, tanto adultos ou crianças que já chegam com essa, porque eu fui em tal lugar, eu falo, olha, deixa eu te falar, qual é a importância disso? Eu já pergunto assim pra você, eu falo assim, qual que é a importância disso? Você quer estar certo? Você quer estar errado? Você tá com dificuldade? O que que tá acontecendo? Porque a gente entende que existe o luto do diagnóstico, né? E aí eu falo, principalmente, eu acho que isso é mais doloroso quando a família descobre em relação à criança do que quando um adulto se descobre por ele mesmo. Sim. Porque quando a gente pensa numa família, Lu, a gente tem que pensar que aquele serzinho pequenininho, tá? Que tem 10 anos, 12 anos e a mãe acha que é um bebê e eles têm motivos para achar isso, tá? Às vezes ele foi muito esperado. Foi uma criança muito esperada. A gente tem que pensar em tudo. Às vezes foi uma criança muito esperada. Às vezes foi uma criança rejeitada, que quem tá criando é a avó. Então a avó tem um grande carinho. A gente tem que pensar que às vezes é uma criança que foi muito programada, porque eu tenho casais homoafetivos, tá? Então a gente tem que pensar que aquele serzinho, né, ele é envolto de amor. E não só pelos pais. Tem duas famílias que estão envolvendo aquela criança. Então, quando alguém pega e fala, esse serzinho, ele é autista. Você você tá jogando esse diagnóstico, né? E você não tá preparando o terreno para eles entenderem, tá? Então agora, porque existe uma ignorância muito grande, as pessoas não sabem, não nasceram sabendo sobre isso. Tá, ele é autista, e agora o que eu faço? Então você imagina você gestar 9 meses, ter um filho, e aí com 7, 8 anos vem um diagnóstico desse. Então, assim, realmente
é muito doloroso, porque você tem que pensar realmente, foi o que você falou, mudar a rota, tá? Então o adulto, eu acho que ele entende um pouco melhor, que ele fala assim, eu acho que eu já imaginava, sabe? E ele vai entendendo, ao longo do processo de avaliação, ele vai entendendo, ele vai se entendendo durante as avaliações. A criança não. E aí, eu sempre falo para a família, eu falo assim, tá, mas vamos fingir que isso aqui não existe. Sabe, que esse nome não existiu. Mas a gente vai pensar em todas essas dificuldades que ele tem e todas essas capacidades que ele tem. Vocês entendem que, independente de ter este nome, autismo, TDAH, TDL, independente, tá? Independente de... Vocês concordam que a gente tem que resolver isso aqui? Ah, concordo. Eu falei, então a gente não vai ter uma postura, a gente vai tentar sempre não ter essa postura pessimista diante da situação, mas uma postura resolutiva. Ó, nós temos agora capacidades, dificuldades, vamos resolver isso aqui. É isso que eu sempre tento colocar assim com as famílias. E aí vai ajudando, porque meio que o luto ele é substituído por metas. E aí era o que a gente estava falando. As pessoas gostam de ter metas, né? E aí elas conseguem ter um rumo, um direcionamento, e eles conseguem ir melhor, sabe? E fica menos doloroso. E qual que é o principal desafio do tratamento, assim? Tanto pro TDAH e pro autismo, assim, uma coisa que você fala que A rotina. A rotina, né? A rotina, a persistência, entender que não é 2 mais 2 dá 4. Entendeu? Que às vezes o que a gente fez aqui com uma criança, com a outra não vai funcionar. Entendeu? Que é um pouquinho por dia, que é todo dia, entendeu? E é um desafio, acho que da maior parte das profissões que trabalham com pessoas. Sim. Igual eu não vou chegar aqui, você vai me passar a receita, né? Então, assim, essa aqui é a minha dieta. E aí, em uma semana, eu vou perder 10 quilos. Gente, uma semana perdeu 10 quilos é doença, não é? Não Tem algo de errado. Tem algo de errado. Exatamente. E aí, a persistência, ela realmente é difícil. Porque você tá mudando dentro de você, dentro do cérebro, dentro daquela constituição familiar, as questões que você vai precisar mudar nessa rotina. E lógico que vai ter umas derrapadas. Ok. Então... E tem alguma coisa que a pessoa que tá em casa, por exemplo, que tá escutando a gente, em casa ou qualquer lugar que você esteja escutando, né? Ela se percebe, por exemplo, com dificuldade de planejar a rotina, porque eu acho que é um grande desafio. Eu cansei de ver perfis nas redes sociais de vem cá que eu te ajudo a organizar a sua rotina, né? Glow up. Deu um glow up. Vem comigo. Existe, assim, estratégias, ferramentas, recursos, materiais, o que quer que seja, que você poderia trazer que a pessoa ela já pode meio que começar a tentar recalcular a rota para uma coisa que é mais funcional e sustentável para ela, assim? A nossa via dopaminérgica, né, ela sempre leva pro lobo frontal. Todo mundo tem, tá? Independente de ter TDAH, ter autismo. Lógico que quem tem TDAH tem uma quantidade de dopaminérgica um pouquinho alterada, essa via é um pouquinho alterada, mas enfim, você tem, tá? Todo mundo tem. E aí uma coisa que já é comprovada é que quando você bate metas, meio que o seu cérebro, ele fala, opa, parabéns, você conseguiu, então vamos para a próxima. Então eu sempre falo pra gente fazer listas, sabe aqueles to-do? Eu faço muito. Eu faço muito, eu amo to-do. Quando você quer me dar um presente, me dê um to-do. Sabe aquelas listinhas que você vai fazendo, eu uso caderninhos, porque aí você consegue mediar as coisas que você tem para fazer, e no final do dia você não tem a sensação de que você não fez nada. No meu, por exemplo, eu coloco coisas até como tirar o lixo, porque, gente, é uma coisa, você fez aquilo, sabe? Para não virar aquele serviço invisível, sabe? Então, para você não achar que você não fez nada, para você achar que você é incapaz. Então, eu sempre coloco isso. Então, eu coloco lá, tirar lixo, passar pano, limpar, tudo é um serviço, entendeu? E aí eu vou colocando isso, porque aí no final você conseguiu ver o que você conseguiu fazer, o que você não conseguiu e o que vai ficar para outro dia. E aí você tem que ter essa noção de que é normal ir passando coisas para outro dia.
Mas conforme você vai vendo que você consegue fazer, você vai conseguindo se entender melhor. Então, essas questões de rotina, elas são muito importantes. A minha agenda, por exemplo, é muito difícil achar agenda assim, tá? As bonitinhas de bichinho não tem assim. Aí eu até brinco, eu falo assim, ou você é produtivo ou você é fofo. Os dois não dá. Sabe? Então, assim, a minha agenda, ela vem desde as 7 horas da manhã às 9 horas da noite. Eu vou colocar coisa das 7 horas da manhã às 9 horas da noite? Não, 7 horas da manhã eu tô acordando. Entendeu? Ótimo, já tava preocupada com você. 9 horas da manhã, não, eu tô acordando. Por quê? Porque a minha rotina, eu vou até meia-noite, meia-noite e 30. Então, 7 horas da manhã eu tô acordando. Então, é normal. Dá pra eu comparar com outra pessoa? Não. Mas ali, quando eu pego, então a minha agenda tá ali. E ela tem segunda, terça, quarta, tudo na mesma. Então, a hora que eu abro, eu consigo ver tudo que eu preciso fazer. Isso ajuda bastante, sabe? Então, você colocando dessa forma, você tá na segunda, você já consegue saber o que vai te esperar na sexta, por exemplo, ou na terça. Então, você consegue se programar um pouco melhor. Isso ajuda bastante. Então, são pequenas coisinhas de rotina que vai te ajudando. Essa questão do to-do, né, que eu acho muito legal, que o cérebro ele vai entendendo que você tá produtivo. Post-its. Então, são coisas que a gente consegue ir ajudando. Tem gente que se dá melhor fazendo esses lembretes no celular. Eu tenho uma amiga que dá super certo no celular. Eu não dou certo. Então, você tem que entender qual que é a sua também. E aí, é só tentar. É só testando, sabe? E tem alguma coisa relacionada a isso pra atenção em específico? Para atenção, normalmente, eu falo pro pessoal que para você conseguir ir desenvolvendo atenção, são atividades que são voltadas, inclusive dá para adultos, né? Para criança e para adulto. São atividades voltadas ao seu tempo de atenção sustentada. Porque atenção a gente tem 3 tipos, né? A gente tem a partilhada, que é a do dirigir, olhar, do copiar na lousa. A gente tem a seletiva, que é, não, nós estamos prestando atenção, se tem um barulhinho, a gente só ignora. E a gente tem a sustentada, que é quanto tempo a gente consegue prestar atenção naquilo. E aí, a sustentada, para você aumentar, o ideal você vai começar tentando ler um livro de 500 páginas, sabe? Então, faz um caça-palavras, sabe? Um palavra cruzada, jogo da memória. São atividades que ajudam a melhora de atenção. E aí, quando você melhora a atenção, você vai melhorando em várias circunstâncias. Eu, por exemplo, para eu ter atenção, eu normalmente gosto de estudar escrevendo. Eu também. Eu adoro estudar escrevendo. Tem um monte de caneta, um monte de caneta colorida, porque aquilo me faz a prestar mais atenção em escrever, em anotar, e aí eu consigo assimilar melhor. E aí é uma coisa, porque se eu estiver ali só assistindo, talvez eu vá pensar em outras coisas. Vixe, eu absoluta. Entendeu? Então eu prefiro anotar. Então são coisas que a gente vai aos poucos mudando. Assistir filmes, né? Na televisão, ao invés de ficar assistindo shots do YouTube. Isso, nossa, quando as mães falam, ai, porque ele adora o YouTube, eu falo, tira esse negócio do celular dele, da criança. Porque ele fica no shot, né? Ele fica só. Só passando vídeos rápidos, não sustenta um filme de 2 horas. Exatamente. Né? Sim. Então a gente tem essas questões. E se a gente for pensar, por exemplo, no que uma criança, no desenvolvimento da criança que está vivenciando essas coisas, e o tratamento dela em si, o que isso, da vivência da criança, um adulto poderia aprender com, sabe? Bom, quando a gente pensa na questão da criança, do adulto aprender com a criança, desenvolver com a criança, são questões que eu sempre falo com os pais assim, de observar seu filho, de entender o que está acontecendo, de entender esse momento. Mas, Lu, fica muito difícil porque eu percebo que atualmente a gente tem uma não percepção do outro. É muita correria, né? Então, não é que todos são assim, mas a gente tem uma grande quantidade de pessoas assim. Então, acho que eu já passei assim na praça de alimentação várias vezes, em que a mãe tá assistindo um vídeo e tá tocando comida na boca da criança, não tá nem vendo o que a criança tá provando, a reação da criança para aquilo, sabe? Então, assim, parece que a gente quer resolver as coisas, resolver os problemas e vamos. Eu tento, nossa, tem muita coisa que eu tento, assim, às vezes mostrar pro adulto, né?
Tem pais que trazem as crianças pra mim, e aí vira e mexe eu recebo áudio assim, ai, por quê? Eu não tô vendo resolução nenhuma. Eu falo assim, senhor? Então vamos juntos. Seu filho chegou aqui pra mim, ele tem 10 anos, ele não lia. Nós estamos juntos há 2 meses, ele já está lendo. O senhor não tá vendo resolução? Ah, não, isso eu tô vendo. Mas ele ainda tá com dificuldade na escola. Eu falei, lógico. Aí o senhor tá de brincadeira comigo. Você quer que eu resolva 10 anos em 8 horas? Sabe? Pra ele ficar sem nenhuma dificuldade, realmente eu não vou estar conseguindo. Entendeu? Então parece que é sempre um plano JK, sabe? Eles querem 50 anos em 5. Mas não é 50 anos em 5 anos. Eles querem 50 anos em 5 minutos. Então essas questões, assim, que elas são muito aceleradas, em que as pessoas não percebem o tempo. Então essa que é a questão. É que, às vezes o adulto não tá percebendo que não, a criança conseguiu. Poxa, antes ela não lia. Em 8 sessões, em 8 horas, a criança tá lendo? Nossa, então teve um ganho. Ah, mas ele não tá lendo adequadamente para a idade dela. Lógico que não. Porque a gente tem etapas. E essas etapas que o pessoal já quer pular. E é muito curioso o que você estava contando, que eu tenho a percepção, nos transtornos alimentares isso acontece, né? Nossa, eu imagino. Porque a família acaba sendo um fator, a família, ou rede de apoio, ou escola, ambiente, acaba sendo um grande fator mantenedor. Então, às vezes, tá ali para tratar a atenção, a hiperatividade da criança. Mas aí é um pai que quer tudo para ontem. Ué, mas ele não tá comendo? Aí você conversou com a criança hoje. Aí tem retorno daqui a um mês, porque é um mês, gente. Um mês é esse tempo. Olha, eu vou te dando as orientações e tudo mais. Tá bom. 1 mês, 2 meses é o tempo, gente, do nosso cérebro entender essa nova rotina. Você tem que entender uma nova rotina. Sim. Ai, nossa, não tá comendo. Aí você vê o dia que a criança passou aqui, faz 3 dias. Você fala, nossa senhora. Exato. Tem que saber dar tempo ao tempo e saber também tratar o familiar para que ele não seja um reforço do sintoma. Que eu percebo muito isso na nutrição, né? E milagre a gente não tá fazendo, né, Santa Luísa? Eu Porque nunca se você fiz. estivesse fazendo milagre, você não ia estar cobrando. Não, se eu estivesse fazendo milagre, Gente, eu não de tava férias. aqui. Você só... O meu primeiro milagre seria férias Pra mim intermináveis. mesmo. Eu, hein? Não, pelo amor de Deus. Sabe? Então, assim, realmente, a gente vê hoje uma dificuldade das pessoas aceitarem que é um processo. Entendeu? Que é um processo, tudo é um processo. Entendeu? E é isso. Vejo também uma dificuldade dos pais em entenderem que são crianças. Vejo também uma dificuldade que às vezes a escola não entende que são crianças. O que é uma criança de 4 anos, sabe? O que é uma criança de 2 anos, o que é uma criança de 3 anos, sabe? Que crianças são crianças. E a adultização dos adolescentes também, que hoje tá... A adultização muito rápida, e isso começa desde a infância. Então eu vejo isso muito forte, já querer que a criança seja extremamente produtiva, sabe? Responsável. Cada vez menos áreas para as crianças poderem fazer atividade física nas escolas, para poder brincar, para poder ter árvore, para poder ter as coisas, sabe? Então, assim, criatividade. Então, assim, aí fica difícil mesmo, porque você pega 20 crianças, coloca numa sala 2 por 2, das 7 da manhã às 6 da tarde, porque as crianças ficam no integral, realmente fica bem difícil eles ficarem quietos. Entendeu? Fica bastante difícil. Uma energia dessa, entendeu? Até um cachorro, que se você deixa no apartamento, no final do dia você tem que passear, porque senão ele vai destruir seu sapato, ele vai destruir... Entendeu? E ninguém sai medicando a torta direita. Um cachorro, entendeu? Então, assim, eu acho que às vezes existe uma necessidade muito grande de já bater o carimbo, sabe? Então, e o processo está sendo perdido. A gente está tendo uma perda de processo muito grande. Em todas as áreas. Eu falo com fonoaudiólogas, é assim. Eu falo com neuropediatras, está acontecendo isso. Eu falo com psicólogas, eu falo com nutri. É a mesma coisa. Assim, em todas as áreas a gente está tendo essa questão de imediatismo. E o que você falaria para alguém que está ouvindo a gente, Ju,
como um grande recado, assim, que se assemelha à ideia do episódio, né? Sobre prestar atenção, sobre o processo, sobre os desenvolvimentos. O que você diria para essa pessoa, assim? Eu diria que quando a gente pensa em prestar atenção, não quer dizer que a gente está tendo falta de atenção, né? Igual o TDAH, ele não é uma falta de atenção, né? Ele é atenção a tudo. Ele é muita atenção em muitas coisas. E aí, quando a gente pensa em no prestar atenção, eu acho que a gente precisa prestar atenção na gente, ou também no outro, quando a gente é responsável aí por uma criança, para que a gente consiga entender que nós temos capacidades e nós temos dificuldades. E a gente pode usar essas capacidades para desenvolver essas dificuldades. Então, assim, tentar pensar mais no que a gente pode fazer para resolver, tá? Do que o que está faltando. Porque eu acho que toda vez que a gente escuta muito sobre a questão de neurodivergência, a gente escuta o que está faltando. Ele não para, ele não faz, ele... Tá, mas o que ele faz? Tá, mas o que você consegue? Entendeu? A gente começa a olhar só o que está faltando e não também as capacidades. Sabe? Então, eu acho que é isso que a gente precisa prestar um pouco mais atenção. Parar de só reclamar, né? Porque eu falo, quando eu chego numa escola e a escola não me pontua quais são as capacidades da criança e só o que está faltando, e não o que ela consegue fazer, a escola está reclamando, ela não está me contando sobre a criança. Então, eu acho que quando a gente pensa, vamos prestar atenção no que a gente tem de possibilidades, sabe? Eu acho que essa é o foco, é o foco. Eu amei. Eu acho que esse é o foco, sabe? E eu tenho certeza que todo mundo aprendeu muito com você hoje, mas ainda assim também ficou muito curioso para poder desenvolver mais, né? Então, a casa está aberta para você voltar sempre que você quiser. Maravilhoso, Eu muito amei, obrigada. Eu amei. A gente pode mergulhar em muitos outros assuntos. E antes de eu terminar esse episódio, eu ficaria aqui o dia inteiro falando? Sim, mas a gente sabe que não dá, né? E eu sei que vocês não gostam de um episódio tão longo, porque vocês precisam treinar essa atenção. É muito. Por favor. Mas no finalzinho eu sempre faço um bate-bola. Então eu vou falar uma frase, assim, uma coisa. E aí você me responde a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá? Tá bom. Ó meu TDAH aí. Atenção. Né? Um medo que valeu a pena na sua vida. O medo que valeu a pena, eu tive muito medo de escolher a minha profissão no Enem. Quando eu era no vestibular, no passado. Valeu muito a pena. Inclusive, na época, fazia muitos anos que eu falava que eu ia fazer odonto, viu, gente? Era pra eu ser dentista. Oh, meu Deus. Odonto. E aí, faltando assim uma semana pro vestibular, eu mudei de ideia. Amei. E deu muito certo. Então foi um medo, mas que no final deu muito certo. Um não importante que você teve que dar ou que deram pra você. Um não importante. Eu trabalhava numa escola e aí um profissional uma vez falou pra mim algumas coisas assim, falava, né? Aqueles abusivos, né? Falava algumas coisas importantes como, você não é pra área da educação. Ou, eu não te vejo casada ou com filhos, sabe? Sabe, essas coisas. E eu acho que isso foi muito importante pra mim, porque me fez pensar que o que eu queria, independente do que a pessoa acha ou do que os outros acham. E isso foi muito importante pra mim, sempre foi. Eu acho que atualmente eu sempre penso, nossa, quando eu era mais nova, quando eu era adolescente, ou quando no início de carreira, né? Eu era vista tão como excêntrica, né? Diferentona, e hoje as pessoas falam, nossa, amo o seu jeitinho. Eu falo, Amo. a gente até brinca, é psiquiátrico. Mas assim, é essa situação. Então eu acho que esses nãos foram muito importantes. Mas a gente toma vários, né? Então, sempre. E a gente também tem que ter o direito de dá-los. Nossa, ando dando muitos, viu? Muitos nãos. Não vou estar mentindo. Você sabe me dizer um sim que mudou tudo? Sim. Quando eu decidi trabalhar com as questões de criança, eu tinha uma escola que tinha vestibular,
que tinha curso de redação, tinha muitas turmas de curso de redação, tinha curso de vestibular, tinha aula particular. E aí, e eu tinha já formação como neuropsicopedagoga e psicopedagoga, mas eu atuava na parte de coordenação desses professores e com aula particular e não evidenciava essa minha formação. E aí, quando eu comecei a falar um sim, né, para essa minha área, né, aceitar, inclusive foi uma querida que falou para mim, falou, olha, você é muito boa nisso aqui. E eu falei, nossa, é verdade. Aí eu comecei a falar não para essas coisas, fechei a escola. Sim. E tive mais tempo para falar sim para mim. Amei. Foi muito bom, sabe? Uma tentativa do dia a dia. Uma tentativa, olha, não fazer piada com coisas erradas que dão errado, porque eu sou muito boa pra isso. Nossa. Então, quando é uma tentativa, as coisas dão erradas e eu sou aquela que tá fazendo piada com a coisa dando errado, sabe? E aí eu falo, gente, eu não posso fazer isso. Tô contigo. Entendeu? A minha psicóloga, ela fala, que pena que aconteceu isso com você. E eu falo, nossa, eu tinha achado engraçado. Exato, sou doida. Então, é isso, é uma grande tentativa. Uma dúvida frequente, algo que você sempre se pergunta, assim, que fica na tua cabeça. Uma dúvida frequente que eu fico na cabeça, se eu vou seguir com essas questões de atendimento para sempre. Se eu não vou ter mais questão de mentoria, não sei, né? Eu tenho uma colega que ela fala bastante para mim, que quando eu tiver filhos, eu vou ficar tão encantada pelos meus filhos que eu não vou querer atender o filho dos outros. Sim. Mas eu acho que não, mas ela fala assim, você vai ficar tão encantada pelo desenvolvimento dos seus filhos, que talvez você não queira ficar tanto tempo, sabe? Nesse processo com os outros. Sim. Entendeu? Uma coisa que te faz acreditar na vida. Uma coisa? Quando eu recebo áudios maravilhosos. Hoje eu recebi um também de uma mãe muito, muito bom, que ela fala, nossa, eu cheguei aqui tão perdida, tão desesperada, sem saber o que fazer, e hoje eu saí da reunião do meu filho e ele tá escrevendo frases sozinho, e nossa, você me ajudou tanto, e isso me faz acreditar, que eu falo, nossa, não só na vida, mas assim, não só no meu trabalho, mas eu falo, nossa, tem um porquê, né? Sim. Tem um propósito, né? Uma coisa que você ainda não tentou, mas vai tentar. Que eu não tentei, mas eu vou tentar ter filhos, uai. Tô tentando. Esse daí eu não tentei, gente. Eu não tentei educar os meus próprios. Mas é um processo. É um processo, gente. Eu amei. Mas é isso. Eu amei ter você aqui. Vamos marcar mais, vai ter mais. Por favor, se vocês quiserem mais episódios com a Ju também, comenta aí o que vocês acharam, o que vocês gostariam que ela falasse. Pra gente poder colocar mais coisa aí. Exato, e pra gente tentar juntos. Ju, se você quiser deixar suas redes sociais, contato, o que quiser. Tem, a minha rede social é neuropsicopp.julianafernandes, estou aí disponível. Lá tem muita coisa, muita informação, vocês podem mandar mensagem. Fica à vontade, se quiser tirar alguma dúvida, não cobro por tirar dúvida. Você pode tirar dúvidas. Eu só não consigo fazer diagnóstico por vídeo. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, não me manda vídeo de criança chorando pra eu fazer diagnóstico. Que isso realmente eu não faço. Sim, por favor. E nem faço diagnóstico, mas assim, tá lá, se vocês têm alguma dúvida, eu oriento. Tem muita gente que às vezes me manda mensagem, eu oriento, indico profissionais, boas profissionais. Então, pode ficar à vontade aí. Obrigada. Foi um prazer. O prazer foi meu e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.